Olá, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma etapa aqui do nosso programa que quer trazer a você dicas, conceitos, ideias sobre como otimizar o desempenho de seus atletas e de sua equipe. Então, tem vários temas aí que muitas vezes tocam os treinadores, né? E se forem ajustados, forem preenchidos com uma informação bacana, com um conhecimento diferenciado, isso pode fazer a grande diferença num processo de treinamento, que obviamente muitas pessoas ali querem que dê certo, né? Isso é muito importante também. Eu sou Hermes Balbino, eu tenho graduação em Educação Física e Psicologia, tenho um doutorado em Ciências do Esporte, atuo já há muito tempo dentro do esporte de alto nível de exigência, fui já preparador físico, né, de seleção nacional, hoje trabalho, o último trabalho foi como psicólogo da Confederação Brasileira de Voleibol, junto à seleção feminina, e tenho o maior prazer em estar aqui para ajudar você, treinador, reforço novamente, a otimizar o desempenho da sua equipe e de seus atletas, tá bem? Então, hoje eu vou trazer um tema, né, que ele é muito recorrente, muitas pessoas nos pedem para que possamos falar disso pontualmente nessa nossa programação, que é quando os atletas não confiam no trabalho do treinador. Então, obviamente, isso é um contexto, não é somente um fato, né? Algo que é pontual, mas que deve ser visto para também poder, né, o treinador construir uma outra relação com os seus atletas e os atletas também com o treinador, para que o objetivo, o propósito, né, daquele sistema em funcionamento ele consiga fluir em direção às conquistas que essas pessoas tanto desejam obter. Tá bem? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Eu vou trazer um material de apoio aqui, até para ficar bacana aí para a gente poder conversar mais. Então, olha só, nós vamos falar exatamente desse tema aqui, né? Quando atletas não confiam no trabalho do treinador, e vamos trazer alguns pontos que às vezes ficam encobertos, né? Que muitas pessoas têm medo de olhar para isso, mas às vezes isso é mais fácil de resolver do que a gente pensa, ok? Então, olha só, a confiança, antes de tudo, né? A gente pensando numa analogia, uma metáfora para entender a confiança, é algo que é parecido com fiar com as pessoas, não é? O mesmo tecido. Então, você imagina que a turma lá que está dentro do processo de treinamento, atletas, treinadores, né? Quando eu falo treinadores, eu falo sobre o head coach, né? O técnico, falo sobre o assistente do técnico ou os assistentes, o preparador físico, né? Outras pessoas que estão ali auxiliando dentro do treino, que também têm funções diferenciadas. E, obviamente, a gente fala do grupo, do sistema, olhando para todos que querem fazer com que o time atinja o seu ponto, o seu objetivo. Obviamente, os atletas estão aí, e outras pessoas que estão dando suporte ao grupo, né? Como o grupo lá da saúde, que é o médico, fisioterapeuta, nutricionista, fisiologista que está na área da performance também, né? Junto ao preparador físico. Mais vezes o fisiologista não entra em campo, mas fornece dados legais, né, do controle de carga e está ajudando ali a elaborar treinos. Então, olha só, confiança é quando toda essa turma aí parece que está dentro da mesma área, fiando juntamente, né, um com o outro, de uma forma interdependente, o mesmo tapete. Então, a gente tem que ter um projeto inicial na mente para saber o que cada um tem que fazer e como é o timing de cada um em relação à produção do seu trabalho, para respeitar e se integrar ao tempo e à execução do trabalho daqueles que estão próximos, tendo em mente o projeto, né? Do que é construir aquilo que eles estão fiando. Perfeito? Então, no mundo esportivo, a confiança é um dos pilares fundamentais da relação entre atletas e treinadores. E todo esse grupo de apoio e suporte. Agora, ainda assim, é muito comum, né, que em alguns momentos os atletas questionem o trabalho desenvolvido, até porque, muitas vezes, os resultados não vêm ou vêm de uma outra forma, né, vêm com um tempo diferenciado. E isso cria uma atmosfera de desconfiança. Então, imagina a turminha tecendo o tapete, parece que cada um, né, está num tempo diferente ou num projeto diferente, e a forma, né, do desenho do tapete não vai se constituindo. Isso gera, né, uma dissonância, isso gera
um desafio daquela turma lá, é um coral cantando, cada um numa afinação, não é? Isso, obviamente, compromete a performance individual e coletiva. Alguns querem apressar, outros querem segurar um pouco mais, outros querem mais informações, outros acham que tem informação demais, né? Então, esse desafio, embora complexo, né, essa analogia, essa comparação, essa metáfora, né, que a gente usou do tapete, né, do coral, talvez, mostra a complexidade de muitas pessoas agindo diante de um mesmo ambiente, dentro do mesmo ambiente, procurando atingir um objetivo. Então, a gente até vai falar disso aí que é muito importante, a comunicação do objetivo. Então, isso também é uma oportunidade, muitas vezes, o treinador coloca a culpa nos atletas, mas do treinador refletir, né, ajustar as suas práticas e fortalecer laços com a equipe. Então, às vezes, uma autocrítica é importante, né? Às vezes o treinador não está atualizado, às vezes o treino ele precisa ser um pouco mais intenso para aquele grupo, ou tirar um pouco da intensidade, colocar um pouco mais de volume, enfim. É uma química de treinamento que o treinador tem que resolver com os seus assistentes para saber fazer a leitura do que é necessário para aquele grupo. Então, a gente precisa ter, antes de tudo, a mentalidade aberta para abordar esse tipo de problema, né? Não ficar procurando culpado, mas buscar soluções eficazes e sustentáveis. Então, olha aqui, ó. O ambiente do treino é um espaço de construção contínua de competências. É um espaço de construção de estratégias e de valores. Então, os grupos, por si só, eles têm os seus próprios valores. Por quê? Os grupos, eles interagem, os membros do grupo interagem e vão descobrindo os valores que sustentam a permanência das pessoas ali dentro, né? Então, se alguma coisa desafia o valor lá do atleta ou do treinador, às vezes as pessoas questionam, pô, mas o que eu estou fazendo aqui? Não é? Então, é importante olhar para essas competências para estar no grupo, as competências que são relativas à modalidade esportiva, as estratégias usadas para ministrar treino ou para participar de jogos e os valores que fazem com que o grupo tenha conexão, tenha junção, né, dos membros entre si. Porém, quando a confiança do treinador se fragiliza, o clima ele pode ficar afetado negativamente. Lembra? O treinador é centro da roda, não é? O head coach é o centro da roda. Então, quando o treinador está desestabilizado, todos os outros que estão na roda se desestabilizam também de alguma forma. Ou excedem, né, numa reação, ou eles se afundam, entram numa espiral negativa por conta de uma reação à conduta do treinador. Então, atletas que não acreditam no trabalho do treinador podem demonstrar, olha só, desmotivação, porque muitas vezes eles se comprometeram a participar desse tipo de treino, puxa, o treino não está bacana, não é? Ou podem demonstrar resistência às orientações, entrando em conflito, né, em pequenos momentos durante treinos e jogos, não é? E até mesmo falta de comprometimento com o quê? Com os objetivos que são coletivos. Então, tem gente, às vezes, que não faz questão mais de entrar no time principal, não é? Se acomoda numa posição de substituição apenas, não é? Não participa com tanta intensidade e tanta é, força interna dentro dos treinamentos físicos, às vezes, né? E isso também começa a aparecer dentro da performance lá coletiva. Então, essa dinâmica, ela cria barreiras para o progresso da equipe como um todo e pode, obviamente, desencadear tensões no relacionamento entre os membros do grupo. Digo entre todos, entre os atletas e treinadores. Isso tudo, obviamente, vai ressonando de alguma forma e cria uma atmosfera de desconfiança, uma atmosfera de descontentamento. As pessoas parecem que não querem mais voltar para aquilo lá todo dia com prazer. Então, a desconfiança geralmente surge devido ao quê? Falhas de comunicação, né? Métodos de treinamento que não atendem às necessidades dos atletas ou estratégias táticas pouco claras. Então, é importante, primeiro, o treinador dizer especificamente o que ele deseja. Digo aqui, os treinadores, né? Então, é importante, às vezes, entender que o atleta está esperando por uma comunicação de excelência. O que é comunicação de excelência? Não é só dizer o que as pessoas precisam fazer na tarefa, mas é explicar o modelo de jogo, não é? Qual é o sentido daquilo, o sentido de uma prática de treinamento, não é? O que leva o atleta a fazer aquilo, qual que é o ganho que ele vai ter. Então, a comunicação, na verdade, ela implica de uma forma profunda no trabalho de treinamento, de engajamento do atleta
para dentro do processo de treinamento, não é? Outra coisa, muitas vezes alguns métodos de treinamento eles foram importantes e bacanas há um tempo atrás. Hoje a exigência do jogo é diferente. A exigência do esporte é outra. Por quê? A gente percebe que as marcas, os recordes estão caindo, né? Muitos métodos novos apareceram e também no jogo coletivo, o estilo do jogo é diferente. Ou dentro do jogo, numa modalidade que é individual, se a gente olhar para o pessoal do tênis de mesa, a expressão física dos jogadores de, deste tempo atual, é muito mais expressiva do que alguns jogadores aí de 10, 15 anos atrás, né? Então, a velocidade do jogo aumentou, com certeza. E olha só, muitas vezes, quando um time recebe estratégias que elas não são tão claras, o treinador acha que o atleta está entendendo, ou acha que ele tem a obrigação de entender o que ficou no pano de fundo de uma explicação, olha, isso já não atende mais ao que nós temos hoje como modelos de desempenho ótimo, principalmente no que falamos, quando falamos da inteligência verbal, não é? Hoje as pessoas acessam muito mais os meios de comunicação, têm mais contato, obviamente, com o mundo, né? Das imagens de treinamentos, de métodos, de tarefas, de práticas. Então, obviamente, o que o treinador está ministrando ali como uma prática, o atleta está pesquisando. Não é? Então, não é só, não estou dizendo que é para copiar, imitar outras coisas, tudo que o mundo faz, mas é fazer com consciência e com ciência. Não é? Aquilo que está sendo ministrado tem que ter um bom embasamento científico. Então, para reverter esse quadro, né, para resgatar muitas vezes a confiança do grupo, da equipe, é necessário fazer o quê? Reconhecer que as emoções desempenham um papel crucial nesse processo. Porque diante dessas tensões pode vir o quê? O medo do fracasso. Né? O atleta achar que, olha, se eu continuar fazendo isso aqui, não vou atingir o que eu imagino que eu posso atingir. Ou se eu continuar fazendo isso aqui, vou me machucar, não é? Vou me lesionar. Ou eu posso ficar com raiva de quem está me passando isso aqui, por quê? Ele não atende às minhas expectativas e eu estou comunicando e não estou sendo atendido. Uma outra coisa que ajuda muito na tensão é o atleta quando ele não é ouvido, não é? Então é importante dar espaço para o atleta também. Então, olha só, como diz o Daniel Goleman, que é o grande mestre, né, da inteligência emocional, compreender e gerir as emoções que aparecem nessa atmosfera que ela está contaminada pela desconfiança é essencial para criar um ambiente de trabalho emocionalmente inteligente e produtivo, para dar segurança para as pessoas fazerem o que elas querem e desejam fazer. Vamos lá. Então, a gente precisa traçar um caminho que saia do problema e caminhe para a solução, né? Senão a gente vai ficar justificando aquilo que não está funcionando. Isso não vai resolver o nosso problema. Então, a falta de confiança no treinador, ela começa com o quê? Com a percepção dos atletas de que as estratégias propostas não estão alinhadas aos seus objetivos, né? Ou, outra coisa que também pode acontecer, que a liderança não é suficientemente consistente, né? Em um outro encontro, eu falei certa vez que tem 4 pilares que sustentam uma liderança e dão força à liderança, que é a competência do treinador, conhecer aquilo que ele que é a modalidade, conhecer os métodos de treino, ter um conhecimento profundo sobre o que ele faz. A segunda é a comunicação e relações interpessoais. Terceira, exemplos de conduta. E o quarto é assumir a posição do líder, da autoridade, sem autoritarismo. Não é? Então, a liderança consistente ela está dentro desses 4 pilares. E se ela não está funcionando, ela está fragilizada, o atleta ele também não se sente conectado a esse modelo de conduta que ele quer seguir. Então, isso pode levar a questionamentos sobre a competência técnica do treinador e a diminuição do engajamento, ou seja, a liderança fica manca e os atletas começam a se afastar. Porque, veja, qual que é o objetivo do treinador, dos treinadores, dos membros da comissão técnica dos atletas? O objetivo, ele é a conquista, é vencer jogos, vencer competições, perfeito. Então, a intenção dessas pessoas estarem num trabalho, ela é positiva, construtiva, mas ela é a mesma. E muitas vezes os caminhos de se chegar até um lugar é que não estão bem claros. Lembra de fiar o mesmo tecido, ou seja, cada um parece que está seguindo um plano, né? Eu não entendo muito de fiar tecido, estou usando só a metáfora aqui,
mas cada um está usando uma estratégia, né? Tem lá o tricô, o ponto cruz, o crochê, o ponto outro lado, sei lá o que que é isso, né? Mas se percebe que aquelas pessoas que têm habilidade para fazer aqueles trabalhos com habilidade manual, né? Elas têm um conhecimento sobre aquilo lá. Então, se cada um fizer de uma forma e desenhar de formas, com formas diferentes que estão mentalizadas, os resultados não serão sintônicos, não serão harmônicos. Então, a desconfiança pode partir daí, ou seja, cada um está pensando de uma forma. Então, por isso que é importante o treinador engajar as pessoas no seu projeto, explicar, comunicar, estabelecer relações, ter um conjunto de boas condutas que ajudem as pessoas a se aproximar do treinador e, através da sua competência técnica, ele exercer o seu poder de autoridade sem autoritarismo. Agora, há maneiras de reverter o cenário da desconfiança e construir uma relação de confiança mútua, como a gente está falando aqui. Estamos buscando construir essa ideia, não é? Então, um primeiro passo qual é? Diagnóstico do problema. Então, o treinador, antes de tudo, ele deve avaliar a sua prática. Se realmente é uma prática que está no nível do grupo, né, que deseja seguir, subir a escada das conquistas, né, subir até o topo da montanha, buscando, então, identificar falhas possíveis em seus métodos, na sua comunicação ou nas suas estratégias. Então, é hora de fazer uma autoavaliação, né? Perfeito. Outra coisa, escutar feedbacks da equipe é um primeiro passo essencial, ou seja, se aproximar dos atletas e de atletas que têm também uma certa experiência em treinamento e avaliar, né, esse treino está contemplando a sua expectativa sobre a melhoria de performance ou minimamente manter uma performance excepcional que o atleta já tem, né, e poder entender com mais profundidade outras coisas. Perfeito. O outro ponto, compreensão emocional, ou seja, aplicar os princípios sobre a relação entre emoções e tomar a decisão ajuda a entender como os atletas processam os desafios e as mudanças no ambiente do treino, não é? Lembrando que as emoções distorcem a percepção. Ou seja, é importante entrar no lugar do atleta, não é? O sentimento da empatia, não é? De compreender como cada pessoa funciona, entender reações, às vezes, que os técnicos tomam, nossa, mas está fazendo isso para me atacar. Não, às vezes é só uma expressão de raiva que o atleta tem sobre um insucesso numa ação. Isso é muito comum, então às vezes não é nada com o treinador. É uma coisa simplesmente que pertence à conduta, ao comportamento de atleta e que se estiver incomodando também, é legal ir lá e falar, conversar e achar uma coisa que seja melhor para os dois. Não precisa ser nem melhor para um, nem melhor para outro, mas pode ser melhor para as duas pessoas, uma conduta integrada e única, não é? Um outro apontamento aqui que deve vir é que a redefinição de objetivos, né? Isso aqui é fundamental. E às vezes o técnico não fala sobre o objetivo de treino, principalmente com atletas. Ele acha, estamos aqui, nos juntamos numa equipe para disputar um campeonato, nosso objetivo é ganhar o campeonato. Não é só isso. Ou seja, as tarefas, os desafios, as adversidades, muitas vezes que o atleta enfrenta em treinamento, elas têm um propósito. Então, é importante também justificar, apresentar, comunicar aos atletas, né, qual que é o sentido disso que a gente está fazendo. Isso vai nos levar aonde, né? Para onde isso nos leva daqui a um tempo? Qual que é a esperança que nós temos de atingir determinado nível de performance a partir do enfrentamento desses desafios aqui do treino, não é? Então é importante tornar os objetivos claros, que eles sejam mensuráveis, é importante o atleta ter esse feedback também, né? Que achar só que uma coisa foi legal, foi boa, ou me fez bem, é uma coisa. Mas quando eu percebo que treino, vamos falar da preparação física, treino com peso, eu vou lá num teste, uma avaliação inicial, eu levantei, vamos supor aqui, no supino, 100 quilos. Pô, depois de 3 semanas eu levanto 120. Você melhorou 20% da sua performance. É diferente de você achar que você está mais forte, não é? E esses 120 quilos, os 20% a mais que você progrediu, pode te fazer sentir que você está mais forte, que é melhor ainda, não é? Então, a sensação, o sentimento instala uma, um senso de confiança, né? A crença de capacidade que se eu fizer as coisas certas, elas vão me trazer um resultado positivo. Isso vai me levar aí a
a conexão com aspirações individuais e coletivas. Imagina no time, cada um melhorando 5% de algum fundamento ou alguma capacidade física por semana, né? Ou em 2 semanas. Quanto isso representa para uma equipe, né? Isso cria um alinhamento e fortalece a cooperação. Quer dizer, todo mundo fica engajado em melhorar a performance do time. Muito bem. Outro apontamento, diálogo aberto, né? Então, tem alguns técnicos que fazem isso muito bem, por exemplo, o Pep Guardiola, né, um técnico de futebol, ele usa muito diálogo aberto. O Zé Roberto Guimarães, o Bernardo Rezende, são técnicos referência no mundo pelas suas conquistas, né? E que usam, né, esse diálogo com atletas, porque eles aprenderam com o tempo que é importante não só impor o método do treino, mas consultar aquelas pessoas que estão executando o método do treino. Isso é fundamental. Então, criar o ambiente com a comunicação aberta, onde podem aparecer críticas e sugestões que sejam bem recebidas com maturidade e respeito, elas vão ajudar o processo do treino, com certeza, porque o treinamento é um processo que se constitui ao longo do tempo. É um processo, né? Treino não é uma sessão só. Treino não é um encontro, mas o treino é um processo, né, que se divide em várias sessões e várias unidades de treino, em semanas, em ciclos, e vão culminar com uma performance num tempo justo. Muito bem. Então, arquitetando as soluções aqui, o que a gente precisa fazer? Primeiro, criar um ambiente seguro, não é? Então, criar um ambiente seguro tem muito a ver com a segurança psicológica. Isso para a gente é importante para as pessoas sentirem que, dentro dos desafios propostos, elas estão no lugar onde elas podem se desafiar, elas podem se expressar, elas podem mostrar-se intensamente como elas são funcionando dentro do esporte. Então, é importante promover reuniões regulares para discutir os avanços e desafios da equipe e mostrar que, ó, desenhamos os objetivos e estamos percorrendo aqui os passos para chegar onde queremos. Então, permitir também que os atletas expressem suas opiniões sem receio de julgamento. Então, saber dialogar com como o atleta está percebendo o treino e como está sendo, às vezes, prazeroso ou difícil de realizar as tarefas, né? Então, o Greg Popovich, que é um técnico da NBA, ele exemplifica, né, que o feedback é uma via de mão dupla que fortalece as relações entre as pessoas que estão envolvidas no processo. O outro apontamento, que é o fortalecimento da comunicação, né? Então, usar métodos claros e consistentes para transformar, aliás, para transmitir informações, transformar as ideias em comunicação verbal ou em comunicação visual, né? Mas dizer exatamente o que você deseja. Isso é importantíssimo. Então, incorporar as ferramentas visuais, a gente tem muita tecnologia hoje, tem muita mídia que ajuda a comunicar exatamente o que a gente deseja, né? Como com vídeos, diagramas, figuras esquemáticas, né? Pode facilitar com certeza a compreensão das estratégias. A gente tem também as técnicas de visualização que ajudam os atletas a se conectar mentalmente com os objetivos traçados, né? Então, outro apontamento é fortalecer a comunicação usando métodos claros e consistentes para transmitir as informações. Então, as ferramentas visuais, né, como a gente falou, as técnicas de visualização, né, e vindo aqui as práticas de reconhecimento, né, que a gente chama aqui do reconhecimento social, né, é importante ter uma aceitação celebrativa das pequenas vitórias da equipe. O que são essas pequenas vitórias? Pequenas vitórias, muitas vezes a expressão do treino aparece no próprio treino como algo a ser celebrado, um reforçamento positivo entre as pessoas que estão ali dentro da execução da tarefa, que elas estão percebendo o quê? Os esforços dentro do treino, que é algo que, por exemplo, os fãs, os seguidores, né? O pessoal que assiste jogos na TV, por exemplo, dos atletas, eles não percebem. Eles não estão acessando o quanto as pessoas se esforçam para conseguir essas pequenas vitórias da equipe. Então, isso é importante já começar dentro do trabalho, né? Do trabalho do próprio treino, no reconhecimento que seja de todas as pessoas que sabem o que elas estão passando, não é? E muitas vezes é interessante também fazer uma outra prática que eu gosto muito, que é abrir espaço para que todos falem como se sentiram atingindo os pontos que desejavam.
como passaram pelas adversidades do treino e como buscaram resolver os problemas dentro do treino. Porque muitas coisas, né, às vezes passam desapercebidas e cada um resolvendo de uma certa forma, não compartilhando com as outras pessoas, parece que aquilo fica, puxa vida, escondido só para quem percebeu, teve um insight bem bacana no treino. Então, conversar sobre isso, que é o exercício da intervisão, ou seja, como cada um resolveu tal tipo de problema, passou por tal tipo de adversidade, faz o quê? Conecta as pessoas, porque muitas vezes elas se reconhecem em alguém. Opa, eu também passei por isso. Mas eu não tinha percebido que dessa forma eu poderia ter atingido um resultado mais rápido. Então, compartilhar formas de resolução de problemas são fundamentais para a gente engajar as pessoas dentro de um processo de treinamento, né? Então, vamos lá. Então, vamos entender isso aqui, ó, finalmente, né? Que a falta de confiança dos atletas no trabalho do treinador não é apenas um desafio. Então, olha, na metáfora aqui de novo. Quando a gente tem uma fenda numa rocha, né? Muitas vezes naquela fenda entra água, né? Naquela fenda entra um ventinho, né? E se essa rocha nos separa ou nos dá abrigo, muitas vezes, em relação ao ambiente externo, ali pode ser a entrada de muitas coisas, mas pode ser também a entrada de luz, não é? Então, muitas vezes, alguma coisa que pode ser tomado como uma fenda, uma separação, um machucado, também é uma grande oportunidade para fortalecer a equipe e aprimorar a liderança do treinador e o engajamento, a junção dos membros da equipe em torno de um propósito, não é? Isso é fundamental. Desde que a gente cumpra, de uma certa forma, os passos que nós falamos aqui, não é? Então, ao compreender as raízes do problema e aplicar estratégias bem fundamentadas, é possível transformar a desconfiança em colaboração e engajamento, né? Então, as pessoas vão se conectar de uma forma tão profunda que, pô, me sinto também responsável por isso. Opa, então um insight maravilhoso. E aí as coisas seguem com uma força diferenciada, né? Então, quando atletas e treinadores trabalham juntos com confiança mútua, os resultados ultrapassam o campo esportivo. A gente sabe disso. E muitas grandes amizades surgem quando nós vivenciamos grandes dificuldades e tentamos resolver juntos aquilo que aparecer como uma barreira no nosso caminho, gerando assim um impacto positivo na performance e no desenvolvimento humano de todos os membros de uma equipe, né? E é isso que a gente deseja, né, como solução para lidar com esse tipo de situação, ok? Então esse aqui foi o nosso encontro de hoje, né, o nosso segundo encontro para falar um pouquinho sobre as dificuldades nesse ambiente de treinamento, que ele é fascinante, que ele mexe com pessoas, mexe com o que as pessoas têm de melhor e às vezes também cutuca as pessoas para resolver aquilo que é uma dificuldade e que resolvendo aquilo, nossa, alavanca-se para um ponto desejado, um ponto maior, para o topo da montanha que você deseja escalar. Tá ok? Deixo um grande abraço, espero revê-los e revê-las novamente em breve. Até mais.